Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Aqui quem fala é o professor Fabrício Castanha Lunardi, no nosso curso de sentença penal, técnica, prática e desenvolvimento de habilidades. Então vamos aqui ensinando para vocês a técnica, vocês vão desenvolvendo a prática e cada vez mais vão adquirindo esta habilidade de desenvolver uma sentença bem elaborada, bem estruturada, que vai ter uma boa nota aí na prova e logo serão nossos colegas, né, magistrados aí no tribunal que vocês escolherem. Então, para atingirmos o nosso objetivo, né, foquem aí nos estudos, vamos aqui ministrando as aulas, vocês vão estudando, fazendo os exercícios e vamos juntos então rumo à sua aprovação. E neste bloco falaremos então dentro do mérito propriamente dito da questão envolvendo a materialidade e também a autoria. E também falaremos do conceito analítico de crime, para depois dissertarmos, então falarmos aqui sobre os elementos do crime, como se analisa isso na sentença, tá certo? Muito bem, então para começar, falaremos da materialidade. Lembrando, né, que vocês vão lá na prova de vocês, no mérito propriamente dito, analisar materialidade, autoria, relação de tipicidade, anterioridade e culpabilidade, depois elementos que influenciam na pena, certo? Circunstâncias legais que influenciam na pena, agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição, ok? Então vamos lá, pessoal. Materialidade. O que é a materialidade do crime? Dentro desta parte da a materialidade são os vestígios, elementos no plano material deixados pelo crime, certo? Pelo fato criminoso. Então, o que você vai fazer aqui dentro da materialidade, na sentença, neste tópico, é analisar a existência ou não de provas acerca dos vestígios do fato criminoso. Então, vai analisar a existência ou não de quê? De provas no plano material, ou seja, de provas dos vestígios do fato criminoso, certo? Então, vou analisar, né, os elementos existentes no plano material capazes de comprovar o crime. E quais são os documentos que vocês vão analisar aqui, pessoal? Professor, eu estou na prova, eu preciso que, né, lá no relatório sejam trazidos elementos probatórios da materialidade. Isso vai constar? Vai constar, pessoal. Então, lá no relatório certamente vai trazer questões envolvendo, por exemplo, o auto de prisão em flagrante, né? O auto de apresentação e apreensão, ou apreensão e apresentação do objeto ou dos instrumentos do crime, por exemplo, uma faca apreendida, um celular apreendido, uma arma apreendida, munição encontrada no local do crime, o termo de restituição do produto do crime à vítima. Então tinha um celular lá que foi subtraído, é feita, né, a prisão em flagrante, a busca pessoal no réu, e você tem lá então a apresentação e apreensão do objeto, depois um termo de restituição desse produto do crime à vítima. No caso de um homicídio, né, ou de um latrocínio, por exemplo, né, o laudo de exame cadavérico, certo? Também, se tiver uma arma de fogo, está respondendo lá por disparo de arma de fogo em via pública, tem um laudo de exame de eficiência da arma de fogo, certo? Um laudo de perícia papiloscópica, certo? Para verificar, né, digitais. Um laudo de exame documentoscópico para verificar determinado documento. Um laudo de constatação, constatação de coisas em geral, por exemplo, um arrombamento, né? No crime de furto qualificado, um laudo de perícia toxicológica, certo? Para verificar se aquela que foi apreendida realmente era droga, que droga se tratava. Exame de alcoolemia, para verificar, né, se havia álcool, se aquele réu havia ingerido a bebida alcoólica, por exemplo, num crime de homicídio cometido no trânsito, certo? Então nós temos aí, né, provas que são capazes de comprovar, de auxiliar a comprovar a materialidade, ok? Então sempre, né, daqui a pouco eu já passo o modelo, mas pode dizer assim, a materialidade está comprovada de acordo com o auto de prisão em flagrante, o laudo de exame cadavérico, e daí vai falando dessas provas aqui, né, que estão ali relatadas dentro do
dentro do relatório da prova de vocês, certo? E como eu prometi, passo aqui um modelinho. Professor, eu queria ver, enxergar isso, como é que eu faço na prática. Eu passo um modelinho para vocês, né? Então, materialidade do crime. A materialidade do delito está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo termo de restituição, pela ocorrência policial, bem como pela oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus em juízo, certo? Sobretudo, se não há questionamento sobre a materialidade do crime, não precisa se alongar muito, certo? Basta dizer quais os elementos probatórios que indicam a existência de vestígios de crime, que aquele crime efetivamente existiu, ok? Então, sobretudo, se não houver questionamento, não precisa se alongar muito nesta parte. Geralmente a defesa, ela diz respeito à autoria do delito. Olha, não sei se o crime cometeu, mas eu não estava lá, não fui eu. Geralmente esta é a defesa, né? Então, dentro da autoria, vai se verificar se há provas suficientes ou não de que o réu é o autor do crime que é imputado, certo? Então, quer se verificar se o réu é o autor que praticou o crime, né, imputado. Então, vai ter que se analisar aqui efetivamente a prova. A prova da autoria geralmente é muito oral, é muito testemunhal, certo? E como a prova é testemunhal, as pessoas trazem as suas percepções. Logo, é possível que haja diferentes versões sobre os fatos. E nesse sentido que é importante o magistrado e o candidato fazer o cotejo, a comparação entre as provas, que estão num sentido e no outro, e o magistrado precisa dizer por que acolhe uma prova e não acolhe outra, certo? Trago para vocês um modelinho de redação, né, para que vocês possam aí ter uma base, né? Então a gente coloca assim: a autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime de roubo, conforme o depoimento da vítima, das vítimas e testemunhas. A vítima tal, em seu depoimento prestado do juízo, relatou o quê? Fala o que a vítima relatou. Ouvindo em juízo, a vítima bem informou que tal coisa, relatou o que, declarou o que, a testemunha tal falou isso, a testemunha falou aquilo, e outra testemunha deu um depoimento em sentido contrário. No entanto, essa testemunha que deu depoimento em sentido contrário era a mãe do réu e essa prova restou isolada nos autos, certo? Então você aí vai fazendo o cotejo entre as provas dos autos, e esse é o papel do juiz no seu dia a dia, né? E vocês logo serão aí juízes, vão precisar fazer isso no dia a dia, e na prova de sentença de vocês é isso que deverão fazer também. Então passo aí esse modelinho para vocês. Pessoal, vão perguntar assim para mim: professor, mas e no caso de coautoria e de participação, como é que eu faço? Eu sei que essas provas de concurso gostam de coautoria e de participação para dar uma dificultada na vida do candidato. E é isso mesmo, pessoal. Geralmente tem uma coautoria, uma participação, nem que seja para excluir um dos réus do processo, ou porque morreu, né? Vamos colocar lá que o réu morreu, ou que falta alguma coisa, ou que teve uma suspensão do condicional do processo em relação a ele. Ainda que seja para excluir um dos réus, é comum que tenha mais de um réu na prova de sentença, certo? O que é o concurso de pessoas? Então, primeiro a gente precisa definir, né, o que é concurso de pessoas. O concurso de pessoas pode ser a coautoria e a participação, certo? Então, a coautoria, né, quando o réu pratica o verbo núcleo do tipo, e a participação quando ele auxilia, certo, no crime, mas ele não pratica o verbo núcleo do tipo. O concurso de pessoas, ele ocorre quando existe a ciente e voluntária, então precisa ciência e voluntária participação de duas ou mais pessoas na prática da mesma infração penal. Ah, professor, mas se um dos réus praticou o furto e outro a receptação, a coautoria? Não, porque não existe a mesma infração penal, existem infrações penais diferentes, certo? Devo perguntar assim: professor, mas e se não teve ciência e voluntária participação? Pode ter outra coisa, se a participação não foi ciente e voluntária, né, pode ter outra coisa, mas não com autoria, certo? Então, para ter não concurso de pessoas, né? Para ter o concurso de pessoas é necessária ciente e voluntária participação, que é as duas ou mais pessoas, e que seja a mesma infração penal. Então, portanto, os requisitos para o concurso de pessoas são, os requisitos para o concurso de pessoas são a pluralidade de participantes de condutas, certo? Pluralidade de participantes de condutas, a relevância causal de cada conduta. Ah, professor, mas teve um lá
que ele estava lá e não fez nada, ele ficou só olhando. Ele responde também, eu vou dizer, depende, ele podia estar vigiando o espaço para que os demais praticassem o crime, ou ele de repente estava só lá e não fez nada, né? Então precisa avaliar cada caso concreto, tá certo? Identidade de infração penal, então tem que ter a mesma infração penal, como eu falei. Um cometeu furto, o outro cometeu a receptação, então não tem identidade de infração penal, não tem concurso de pessoas, cada um cometeu um crime diferente. E além disso, tem que ter liame subjetivo, certo? Pessoal, lembrem que liame subjetivo não é ajuste prévio, não precisa um prévio ajuste entre eles. Basta que que tenha tido naquele momento uma adesão voluntária um na conduta do outro. Então, tem duas pessoas lá, eles começam a brigar com um terceiro e começam na hora a espancar esse terceiro e até a matar esse terceiro. Tem concurso de pessoa, eles não ajustaram previamente, mas eles chegaram no momento e ambos aderiram à conduta do outro de matar essa terceira pessoa, certo? Então aí a gente vai ter concurso de pessoas. Mas pode ser que um quisesse bater e o outro quisesse matar. Então, digamos, ele vai dar um chute, dar um tapa, né? Dali a pouco um continua agredindo, né? E o outro sai da cena e diz, não vamos parar, não é para fazer isso, tenta puxar aquele e continuar agredindo. No entanto, a vítima vem a morrer. Então, observe que neste caso, a gente tem uma cooperação dolosamente distinta, certo? Então, não tem liame subjetivo. Um deles queria lesão corporal e outro queria matar, certo? Mas tem que ficar bem claro, né? Que um começou a bater e depois ele puxou o outro para o outro não continuar não batendo. Então, um queria lesão corporal, outro queria homicídio. Então, tem uma cooperação dolosamente distinta. Não tem liame subjetivo em relação ao resultado da morte, certo? Então, a gente vai dizer que não tem concurso de pessoas em relação ao homicídio. A gente tem uma cooperação dolosamente distinta, certo? Então, isso é bem importante para nós aí, ok? Muito bem. Analisando o mérito, então, ainda dentro do concurso de pessoas, a gente pode ter a coautoria e a participação, como eu já adiantei para vocês. Então, a coautoria, o autor é aquele que realiza a conduta típica descrita na lei penal. Então, o autor é aquele que realiza a conduta típica, né? Então, realiza a conduta típica, então, realiza o verbo, núcleo do tipo. Então, aquele matar alguém, então aquele que vai lá e desfere os golpes de faca, certo? Por exemplo. Partícipe, ele não pratica uma ação que integra o verbo núcleo do tipo, mas ele concorre de qualquer forma para a prática do crime. Essa é a teoria objetiva ou restritiva do conceito de autor, certo? Então, autor seria aquele que pratica o verbo núcleo do tipo, e partícipe seria aquele que de qualquer forma concorre para o crime sem praticar o verbo núcleo do tipo. Então a gente poderia pensar mais ou menos o seguinte, olha, tem alguém ali que vai lá e está praticando roubo e o outro fica dentro do veículo aguardando. Esse que fica dentro do veículo seria o partícipe, certo? No entanto, a gente precisa complementar essa teoria e essa concepção com uma teoria que tem sido muito admitida na doutrina da jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que é a teoria do domínio do fato, de Hans Welzel. De acordo com Hans Welzel, o autor é quem tem o controle finalista do fato, ou seja, o poder de decisão sobre o planejamento e a realização do crime. Então não é autor somente quem executa a ação típica, que seria o autor imediato, mas também aquele que se utiliza de outrem para a execução da infração penal. A jurisprudência, como eu vou mostrar para vocês, adota a teoria do domínio do fato, mas também precisa haver nexo de causalidade. Então vamos pensar o seguinte caso, tem um agente, ele planeja todo o crime, ele distribui as tarefas, olha, aqui está a arma, você vai entrar e vai praticar o assalto lá dentro daquela padaria, certo? Então você vai, aqui está aqui a arma, você vai lá e vai intimidar o caixa para ele passar todo o dinheiro. E passa a arma para o outro e diz, olha, você vai ficar na porta, certo? Aguardando para que ninguém entre, ninguém prejudique a empreitada criminosa. E conversa com o terceiro ainda, olha, de você, está aqui o carro, você vai aguardar do lado de fora com o carro. Então ele planeja toda a ação criminosa. A pergunta é, ele seria coautor desse crime? Sim, pela teoria do domínio final do fato, ele seria coautor do crime porque ele planejou, ele tinha o domínio finalista
do fato. Certo, pessoal? Então, vocês vão perceber que a jurisprudência dos tribunais superiores também é nesse sentido, de acolher a teoria do domínio final do fato, né? Então, eu trago aqui um precedente, né, do STJ, que traz exatamente isso. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é suficiente por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É equivocado afirmar que o indivíduo é autor porque detém o domínio do fato, se no plano intermediário ligado à realidade não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre a conduta e o resultado lesivo. Ou seja, a jurisprudência admite o teoria do domínio do fato, mas é necessário que haja nexo de causalidade, certo? Então isso é bem importante para nós, ok? E além disso, pessoal, a gente, né, havia falado para vocês que além de, então a gente analisa, né, como eu havia dito para vocês, a gente analisa materialidade, depois analisa autoria e depois vai analisar, né, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e, por fim, circunstâncias legais que influenciam na pena, certo? Mas como a gente vai analisar tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, é importante, né, a gente remeter aqui aquele conhecimento, aquela análise do conceito analítico de crime, né? De acordo com a teoria tripartida, crime seria fato típico, antijurídico e culpável. Então tem que ser fato típico, antijurídico ou culpável. De acordo com a teoria bipartida, né, o crime seria fato típico e antijurídico e a culpabilidade seria um pressuposto da pena, certo? Então é importante ter em mente isto. Pessoal, então a gente finaliza este bloco aqui. No próximo bloco falaremos então continuaremos com tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, análise disso na sentença. Certo, pessoal? Então, continuem estudando bastante e focados nos estudos. Vamos juntos nesta caminhada rumo à sua aprovação. Muito obrigado e até o próximo bloco.